51. Regressor Instruction. Capítulo 251. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Embora eu tivesse inesperadamente conseguido um filho, a expedição terminou perfeitamente. Um item mítico e 2 itens lendários foram adquiridos, e um item de grau heróico de alta qualidade também foi obtido. Infelizmente, o escudo foi adquirido pelos Cisnes Negros, não por Parque Delkegu, mas se Azul tivesse pegado até mesmo o escudo, eu não teria coragem de olhar a Parque Eonjou mais. Em vez disso, é bem melhor assim. Para Parque Delkegu, eu só precisaria fazer dele um escudo útil. De qualquer forma, logo teríamos um ferreiro competente e seria fácil reunir os materiais certos. Uma coisa importante é que nos beneficiamos mais do que eles. Considerando que as pessoas de maior sucesso que lideraram a expedição foram os principais pilares da Azul, parecia que os prêmios haviam sido devidamente distribuídos. Mesmo assim, era natural haver uma distribuição consciente, pois havíamos estabelecido uma aliança adequada. De qualquer forma, as coisas que conseguimos obter não têm preço. Conseguimos títulos, itens e assim por diante, mas é claro, a arma de nível mítico obtida por Kim Il-sung e o dispositivo de controle do museu que obtive se destacaram muito mais. No momento, o foco de todos estava no item de grau mítico, mas era verdade que tudo o que era maior do que qualquer outra conquista para mim. O mundo vai mudar. Se o que eu estava pensando estivesse certo, então uma transformação definitivamente ocorreria em breve. Há tantas coisas que posso fazer. Tudo que eu ainda não tinha feito se tornaria possível. Eu queria voltar para Lindeu o mais rápido possível para estudar e pesquisar, mas o problema era que nosso retorno estava lento. Todos os membros da expedição eram fisicamente ilimitados, então isso era natural. Não me senti muito nervoso com isso. Uma carroça estaria esperando por nós de qualquer maneira e nos levaria para Lindeu em breve. Porque quando sairmos dessa área, uma carroça estará para nós, e depois de entrar na carroça, logo chegaremos a Lindeu de qualquer maneira. E estamos todos de bom humor. Tudo isso graças a um novo convidado que decidiu se juntar a nós, o garotinho que eu agora considerava meu filho. Até mesmo os sobreviventes que salvamos mostraram o quão gratos estavam por terem sido salvos. Mike estava sendo amigável com eles e teve muitas conversas com eles enquanto caminhávamos. Eu poderia imaginar que sua ansiedade se originava dos muitos anos que ela passou em sua grande solidão. O museu tinha sido seu único amigo, e vendo quão obcecado ele estava com o lugar, eu poderia dizer que tinha se tornado seu próprio mecanismo. Claro, essa não foi a única razão pela qual os membros da expedição o aceitaram. Ué! Assim que a história dele foi revelada, tudo, o que todos sentiram por ele foi simpatia. Ué! Em particular, Parque Delkegu começou a se importar com Max muito mais do que o necessário. Então, estou no museu desde então. Você deve ter se sentido sozinho. Um pouco, mas já me acostumei. Existem tantas coisas que se pode fazer no museu. Eu disse para você não dizer nada assim. Sniff. Se você é filho do Ingnin, você também é meu filho. Ah, tudo bem. Claro, eu não escondi o fato de que havia me tornado o guardião de Max. Era apenas um título que não trouxe mudanças novas de qualquer maneira. Jungayan, que achei que ficaria chocada, não parecia interessada, e Dialogia também estava bastante indiferente. A princípio, ela se preocupou se eu ia negligenciar Tolturi, mas deve ter concluído que ter um irmão não seria ruim para Dialogia. Resumindo, Max havia passado de vilão para um membro da família. Ao contrário do manequim semelhante a uma máquina, o corpo original era fiel em expressar emoções e ela parecia terrivelmente adorável. Ele capturou os corações das membros dos Cisnes Negros rapidamente. Por fim, chegamos à área onde as carroças dos Cisnes Negros estavam esperando por nós. Qinri e Yong Jeong também estavam lá, antecipando nossa chegada. No entanto, os novatos da Azul não estavam em lugar nenhum. Eles devem ter ficado na casa da guilda. Antes que eu pudesse levantar minha mão, eu pude ver uma criança correndo rápido de longe. Eu sabia que ela estaria ansiosamente esperando pelo retorno do Kim Il-sung, mas eu não esperava que sua empolgação fosse tão grande. Essa garota fria. Toltori deve estar esperando ansiosamente por mim. Wang Jeongyeon ansiosamente passou por mim para cumprimentar Park Delkegu, o que me fez bufar zombando. Enquanto isso,
Kim Hee estava abraçando Kim Un-sung como se eles tivessem passado anos separados. TSK. Sim. Você disse alguma coisa. Opa. Não é nada, Ayan. Ver isso me deixou ansioso. Eu sabia que Un-sung via a criança como uma irmã mais nova, mas pelo que pude ver, Lee o via como algo muito mais do que isso. Devido à personalidade ignorante dos protagonistas, Un-sung não percebeu isso. Entre na carruagem rapidamente e tenha um bom descanso. Opa. Sim. Vou mesmo. Usei muito poder mágico na sala de administração. E só dormi 3 horas. Ah. Você está ferido em algum lugar? Não. Yeong-si. Não há dor nesse momento. Se você dormir bem, você ficará bem. Como esperado, os únicos que cuidaram de mim foram Sun Leong e Jung Ga-yan. No entanto, quando eu estava prestes a entrar na carroça que compartilharia com Kim Un-sung e Park Deok-gu, vi um rosto familiar. Então, você está bem, Yeong-si. Oh. Ji-se. Lei Ji também tinha vindo para cumprimentar sua mestra da guilda. Jung Ga-yan pareceu ficar um pouco desconfiada ao vê-la, mas isso logo se dissipou quando Ji se dirigiu a ela casualmente. Oh. Ayan-se, já faz um tempo. É bom ver os dois ainda juntos. Oh. JG-se. Olá. Yeong-se também, faz muito tempo, certo? Sim. Muito tempo sem se ver. Simpatia era de fato o caminho a percorrer para destruir qualquer cautela. Ji tinha o hábito de amar Jung Ga-yan e eu, mas hoje, ela parecia fazer isso com o dobro de ansiedade. A notícia já deve ter chegado aos Cisnes Negros. Quando um dos rangers foi à frente para informar o resto das pessoas em Lindell, as notícias de nossas conquistas, bem como o que havia acontecido na masmorra, devem ter chegado aos ouvidos deles também. Eles podem até ter criado um diário de ataques simplificado sobre isso neste momento. Afinal, Cisnes Negros era uma das guildas mais sensíveis de Lindell. A única razão pela qual a ocupada Lei Ji provavelmente veio aqui era porque ela recebeu uma mensagem direta da Park Yeon-joo. Com certeza, quando me virei para olhar para as duas, pude vê-las trocando olhares bem significativos. Ji também trabalha muito. Ela também possuía o desespero de manter uma boa posição em sua guilda. Enquanto ela tentava manter uma boa fachada com Jung Ga-yan e Sun Yeong, decidi ajudá-la apenas desta vez. Quando tossi levemente, Lei Ji se virou para mim e falou. Oh, pensando bem, eu tenho algo para te dizer. É um pouco importante, então não quero te dizer aqui. Por que não voltamos para Lindell juntos? Eu arranjei uma carruagem separada. Estou um pouco cansado, mas... Com isso, Ji olhou para mim como se ela não pudesse acreditar que eu diria algo assim. No entanto, isso se dissipou quando ela percebeu que eu estava apenas brincando com ela. Un-sung-se e nossa mestra da guilda também estarão juntos. Se for assim, vamos fazer isso. Ji-se. Embora Jung Ga-yan tenha murchado com a notícia, ela não seria capaz de fazer nada a respeito. Uma reunião de cúpula era uma reunião de cúpula, e até mesmo Kim Hee teria que respeitar os protocolos. Graças a isso, Park Yeon-joo e Lei Ji se tornaram objetos de ódio por todas as mulheres na Azul, mas eu sabia que elas estavam focadas em outros assuntos para se preocupar com isso. Quando entrei na carruagem, pude ver que dentro era lindo. Era diferente da carruagem que usamos para chegar aqui. Claro, eu sabia que elas estavam fazendo isso porque éramos convidados ilustres. Também sabia que provavelmente era porque elas esperavam obter alguns benefícios de nós, tratando-nos bem. Afinal, essa expedição foi um esforço conjunto das duas guildas. Eu reconheci isso e faria questão de não parecer tão ingrato por toda a ajuda delas. Posso ser uma pessoa de merda, mas não era merda suficiente para esfaquear um colega de confiança pelas costas. Quando nós 4 nos acomodamos em uma carruagem grande demais para um grupo de 4 pessoas, servimos chá e começamos a conversar. Depois que uma atmosfera relaxante foi estabelecida, Lei Ji começou a falar. Pude perceber mais uma vez que ela estava muito acostumada com isso. Claro, foi Park Yeon-joo quem realmente convocou esta reunião, mas era inegável que minha alma gêmea era a líder aparente. Antes de parabenizar pelo sucesso da expedição, quero expressar minha gratidão por participar dessa expedição, Un-sung-se. Não. Em vez disso, somos ainda mais gratos a você por fazer tal oferta. É constrangedor porque a Azul ganhou muito mais que o necessário. Ah,
Vocês nos ajudam mais do que imaginam. Na verdade, foi Sung-si e Kim Yong-si que tiveram um papel decisivo no ataque. De muitas maneiras, você merece ser o dono de suas recompensas. E não faz sentido discutir sobre isso quando você já tem o senso de propriedade. No entanto, HMM. Agora, Kim Yong-se é dono do museu, certo? Sim. Para ser preciso, recebi o título de gerente, guia. Também sou o guardião de Max. Comecei a me preocupar se teríamos ou não uma disputa sobre isso. Eu poderia dar a eles uma pequena porção, mas se eles discutissem a retirada da metade do conteúdo, eu não teria escolha a não ser destruir nossa aliança formada. Eu tenho que te dizer. Não temos intenção de reivindicar a propriedade do museu. Lei Ji, que percebeu rapidamente, falou isso. Park Yeon-jo assentiu. Sim. Como Ji disse, não temos intenção de reivindicar a propriedade que Kim Yong-se possui. No entanto, no futuro, todos os investimentos que a Guilda Azul vai realizar. Eu gostaria muito que você tivesse um pouco de consideração conosco. HMM. Eu sabia que Yeon-jo não falava sério. Ela provavelmente deve ter querido mais do que apenas um pouco. Elas queriam que nós lembrássemos que, se não fosse por elas, nós não teríamos o museu em primeiro lugar. Na verdade, elas mereciam mais do que isso. Uma expedição nunca era feita sozinho. Eu também planejava entregar uma certa parte aos Cisnes Negros e realmente planejava promover isso como um projeto conjunto. O que me surpreendeu um pouco foi a rapidez com que reagiram a respeito. Eles já sabiam o que eu ia fazer. Ah, elas gostam de enfiar o nariz em todo lugar, não é? Na verdade, acho que é muito cedo para falar sobre negócios, mas... Apenas nos diga, Kim Yong-opa. Eu quero saber se você está pensando a mesma coisa que nós. Claro, tenho duas coisas em mente. Acontece que eu sou o proprietário do museu, mas não teria sido capaz de obtê-lo sem os cisnes negros. Que bem. Se estiver tudo bem, podemos ouvir um pouco do... O que você está pensando? Claro. A primeira coisa em que estou pensando é administrar o museu que não tem classificação. Pelos olhares nos rostos de ambas as mulheres, elas já esperavam por isso. A segunda é fazer uma estação de transmissão. Com isso, Lei Ji fechou os punhos. Ela provavelmente estava pensando a mesma coisa que eu agora. Teríamos controle total da imprensa. Este foi o momento em que outro pilar de poder foi adicionado ao Sacro Império. Regressor Instruction capítulo 252. Você quer dizer que aquele garotinho chamado Max tem as habilidades para tornar isso possível? Opa! Sim. Ainda é impossível usar todas as funções do museu. Os dispositivos principais que compõem o sistema ainda estão fora do meu controle. O nível de gestão ainda está em 4. Quando chegar ao nível 1 ou 2, pode haver outro caminho. Na verdade, eu não estava muito interessado em outros recursos. Estou preocupado com o holograma mágico desde a primeira vez que o vi. Essa tecnologia definitivamente não existe no continente. É compreensível. Eu ficaria louca com isso também. Mesmo assim, muitas guildas olharam as áreas depois que você deu um tempo muito difícil para todos os repórteres em Lindell. Não. Estava pensando em obter ajuda de guildas que já fazem esse tipo de pesquisa. O que eles têm é literalmente apenas tecnologia, o que não será suficiente para comercializá-la. Não é bastante desvantajoso obter ajuda de outras pessoas? Não. Na verdade, não importa se eu vazar a tecnologia de vídeo. Claro, quanto mais tarde eles ficarem sabendo, melhor será para nós, mas o importante não é o vídeo, mas de onde enviamos. A torre de controle está no museu. Sim. De qualquer forma, ainda teremos controle porque esta não é uma comunicação interativa como o SNS. Não será impossível se Max fizer isso, mas eu nem acho que seja necessário. Nada como um idiota para enganar o público. Desde os tempos antigos, os nobres têm feito uso disso. Eles fizeram espalhar escândalos de celebridades e passar pela lei. Fazer transmissões estimulantes torna as pessoas tolas. Eles chamariam o público de lavagem cerebral sem motivo. Isso é ridículo. Lavagem cerebral, minha bunda. Eles são clientes que nos trazem taxas de licença valiosas. De alguma forma, isso soa ainda mais perturbador. Você está enganada. Eu não sabia se queriam que eu discutisse mais isso com a Lei Ji,
Mas os mestres das guildas foram embora depois que a parte crucial da conversa terminou. Isso apenas simbolizou o quanto eles passaram a confiar em nós ao longo do tempo. Na verdade, era natural que Kim Un-sun tivesse delegado autoridade total a mim, já que o dispositivo de controle do museu pertencia a um indivíduo, não a Azul. Ele não era um idiota. Eu sabia mais do que ninguém quanto dinheiro isso custava, bem como seu impacto. No entanto, visto que ele não me disse nada, certamente não parecia ser ganancioso. Mesmo se eu fosse pensar sobre isso 100 vezes, eu estava certo em escolhê-lo. De qualquer forma, Kim Un-sung deixou todo esse trabalho para mim, assim como Park Yeon-jo com a Lei Ji. Esta era a razão pela qual ela e eu estávamos tendo essa conversa. Claro, no caso de Lei Ji, ela não recebeu autoridade total como eu. No entanto, isso ainda era ótimo. Isso foi possível porque Park Yeon-jo não só confiava nela, mas Lei Ji atendeu a todas suas expectativas. Ji tomou um gole de seu chá antes de falar mais uma vez. Então, quanto você vai fazer? Recebi permissão para não me preocupar com os custos do investimento. Parece que nossa mestra da guilda gostaria de embarcar com você a qualquer custo. Os executivos da guilda também estão na mesma página. Você sabe, sem falar, que os cisnes negros têm grandes expectativas em mim, certo? Opa! Então, nesse momento, você está me pedindo para salvar sua cara, certo? Falando diretamente, sim. Acho que mereço o suficiente. Até agora, aceitei tudo o que você pediu. Não importa o quanto eu sinta por você, não acho que vou me sentir bem se você não me ajudar aqui. Claro, é natural que, se minha autoridade aumentar, isso irá beneficiá-lo. Será uma situação em que nós dois ganham. Ei! Você pode estar certa, mas você tem que dizer isso corretamente. Na verdade, não sou só eu que estou ganhando. Você também ganhou muito em meu nome. Para ser preciso, até agora, tem sido uma situação em que todos ganharam. Falando como se você se sacrificasse sozinha. Estou um pouco desapontado. Ei, opa! Você sabe que fofura não funciona comigo, Nona. Eu sei. Eu só estava tentando agarrar o canudo. Então o que você vai fazer? Não tire sarro de mim e decida rapidamente. Lei Ji certamente parecia nervosa, quase como se ela estivesse testando quanto eu pensava nela durante essa discussão. Claro, não havia razão para eu negligenciá-la. Além do fato de que os cisnes negros se conectou diretamente a mim, havia muitos benefícios em tê-la como aliada. Era natural para mim cuidar dela, visto que ela era muito competente e tinha uma boa química comigo. Faça o que você quiser fazer. Era uma linha que eu queria tentar uma vez por algum motivo. Mesmo. Claro, de uma maneira consciente. Claro que eu vou. Só vou querer 3% mais alto do que a guilda espera. Quanto custa isso? 5%. Muito alto. É o contrário. É bem mais baixo do que eu pensava. Não é que os cisnes negros não tenham ajudado durante a expedição. Vamos pegar mais 10. Um total de 13% será suficiente. Posso realmente fazer isso? Sim. Honestamente, também me senti mal. É seguro dividir com moderação. Você não sabe onde o cara parecido com um animal que atirou no coração de Yuzin pode estourar depois de comer sozinho. Sua expressão é um pouco estranha, mas eu sei o que você quer dizer. Por mais que você se importe, vou aumentar o investimento. E da masmorra? Eu acho que é certo pegar 50 aqui e 50 lá. Os controles do museu são basicamente minhas realizações pessoais, mas não pretendo fazer isso com o museu. Fizemos o ataque juntos. Eu não teria ganhado sem os cisnes negros. Na verdade, pensei que o próprio museu estava em minha posse, então não pude deixar de ficar desconfiado de meus aliados. Ao dar algo, deve receber algo, pois relacionamentos como o nosso podem ficar rapidamente distorcidos, mesmo durante um evento menor. O dispositivo de controle é meu de qualquer maneira. Mesmo se eu dividisse o grande navio ao meio, ainda teria o volante e os elmos sob minha posse. Nenhuma outra explicação era necessária além dessa. Vamos pagar um pouco mais pela reforma do museu. Tenho que separar as partições, então isso vai custar um pouco mais. Claro que vai. É o primeiro parque temático de masmorras do mundo. Em vez de um parque temático de masmorras,
Acho que a palavra terra Kangon seria mais adequada. Não vá a lugar nenhum e fale isso. Obviamente. Bem, de qualquer maneira, terminamos de falar sobre isso. Eu seria capaz de salvar sua cara com isso. Sim, muito mais do que eu pensava. Quando olhei para Leiji, pude vê-la sorrindo. Mas ela parecia capaz de suprimir a risada que estava prestes a explodir. Ela está feliz? Não havia como ela não estar. Não sei se ela está feliz por eu ter salvado sua cara ou pelo favor que fiz, mas pessoalmente, parecia que era a última alternativa. Nunca vi tal expressão no rosto dela. Eu não sabia se era porque o sistema a certificava como minha alma gêmea, mas mesmo que não tivéssemos passado muito tempo juntos, eu podia sentir algo. Ela era minha parente na primeira linha. Eu não poderia pensar sobre essa possibilidade, no entanto, pois Leiji agora estava se aproximando de mim. O que? Por que você está se aproximando assim? Não sei. Não fique muito perto, Nona. Estou de olho em mim esses dias. Acho que não consigo ver agora. Não sei o que vai aparecer. Olhos. Sim. Parece que chegaremos em breve de qualquer maneira. Não temos tempo suficiente para passar uma longa viagem juntos, G.I.C. Nós realmente não temos. Passamos tanto tempo conversando que já chegamos. Já faz muito tempo que não estávamos sozinhos. Acho que deveríamos ter tido um pouco de tempo privado. Falar sobre trabalho com Noomi é uma conversa particular em si. Falando sobre o que está acontecendo no mundo é. Falar sobre eventos de bastidores é o mais divertido. Concordou. Enfim. Te vejo mais tarde. Não, continuaremos nos encontrando de qualquer maneira, mesmo para os trabalhos no museu. Nona ficará encarregada disso, certo? Não sei o que vai acontecer por causa da lista de verificação dentro da guilda, mas há uma grande probabilidade de que eu assuma o comando. Também sou a contribuidora número 1 para este acordo. Vejo você amanhã. Não, vou sair para me despedir para a Aya não se sentir tão mal. Tudo bem. Faça isso. Quando a carruagem parou, saí vendo Kim e Sun Yeong cumprimentando o pessoal dos Cisnes Negros. Claro, não eram apenas eles. Havia também Dialogia apertando suas mãos com uma expressão estranha, assim como as membras femininas em torno do Parque Deokegu. Como o número de pessoas era muito grande, parecia que demoraria muito para dizer adeus. Foi então que uma das membras dos Cisnes Negros veio até mim e me entregou algo. Estou muito grata a você por nos ajudar na expedição. Com isso, Jungaia imediatamente começou a andar na minha direção, já alerta. No entanto, a mulher que se aproximou de mim rapidamente entrou na carruagem, com medo de ser atacada. Não me lembrava de ajudá-la, mas pelo menos ela parecia pensar que eu a tinha salvado. Foi um pouco decepcionante perceber que não pude confirmar sua disposição, mas não me fez sentir muito mal. Ainda tem, Lei Qilong. Eu não estava chamando tanta atenção quanto o Parque Deokegu Kyungsung, mas pelo menos ainda poderia ter meus próprios admiradores. De qualquer forma, o pessoal do Cisne Negro acenou para nós até que a carruagem não estivesse mais visível, e então finalmente ficamos livres para voltar para a casa da guilda. Todos se moviam com familiaridade, exceto uma pessoa que ainda não havia se ajustado adequadamente. Vem aqui, Max. Sim. Foi o cara que veio ao mundo pela primeira vez. Mesmo depois de chegar a Lindell, ele continuou olhando em volta como se estivesse surpreso. Enquanto eu silenciosamente estendi minha mão, ele a agarrou ansiosamente. Foi então que um som alto veio de longe. Dialogia. Só de olhar para as lágrimas e gritos da Dialogia, eu sabia quem me esperava. Toto ri. Aquele que estava esperando por mim veio me cumprimentar. Parecia que ele tinha ficado um pouco maior nesse meio tempo. No entanto, vê-lo correndo de quatro parecia muito adorável e, claro, ele ignorou completamente a mãe. Foi um pouco doloroso vê-la passar por Dialogia, que chorava muito. O que vi a seguir foi bastante real. Ah! O martelo corporal de Toto ri, atingiu o peito de Max com precisão. Verificando a característica única do monstro de nível lendário chamado Dark Dragon, Dialogia, afeto distorcido e perigoso. Número mãe veio também, número quem é esse cara? Vírgula, número não sei, mas o martelo corporal, número foi um sucesso. Regressor Instruction capítulo 253. Tudo aconteceu tão rápido que não soube como responder a isso.
Embora Dialuria não atacasse com os chifres na cabeça como se ainda tivesse um pouco de consciência, o rosto de Max estava claramente distorcido de dor. Seus olhos se fecharam quando ele caiu para trás. Que foi um espetáculo vê-lo mantendo uma postura digna, quase como se dissesse: o que você está olhando? Como os dragões só se julgavam ameaçadores por parecerem grandes, Dialuria se ergueu nas patas traseiras e manteve uma postura ofensiva. Que? Ah! Claro, depois disso, seu rabo começou a balançar. Eu não sabia se devia ou não acariciá-lo. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, Dialuria chegou antes de mim. Luria. A princípio, fiquei preocupado com a possibilidade da Dialuria ficar com raiva de mim por desencorajar seu bebê, mas isso não aconteceu. Pelo contrário, ela parecia perplexa e zangada. Embora Dialuria sempre tenha sido impulsiva, esta foi a primeira vez que ela agiu de maneira tão agressiva, então Dialuria sabia que deveria corrigir esse comportamento imediatamente. Enquanto isso, fui rapidamente verificar as condições de Max. Vou traduzir a Dialuria agora como se fosse do gênero feminino, agora definitivamente. Senão vou ficar louco com isso. Como se a dor fosse desconhecida, o menino agarrou seu peito antes de olhar para mim. Max, você está bem? Lei, Presidente Lei. Instintivamente, ele reconheceu que era seguro estar comigo. Que. Claro, Totori gritou ao ver isso. Dialuria. O que você fez agora? Que atitude é essa? Você está dizendo que fez a coisa certa? Que? Por que você está sempre? Que? Eu nunca disse que você não deveria fazer essas coisas. Por que você está olhando para sua mãe assim? Que? Mamãe também tem sido paciente. Oh. Mamãe também é um dragão. Dragão. Nesse tempo, Totori estava demonstrando uma atitude quente em relação à mãe. Ela continuou bufando, como se sua raiva ainda não tivesse se dissipado. Esta criança precisa de uma educação bem firme. No momento, Totori pode ser classificado entre os graus raro e heróico, mas assumindo que ela cresceria para um grau lendário mais tarde, o martelo normal do corpo pode não parecer mais normal. Se Max fosse uma criança comum, ele teria se ferido gravemente. A sensação de que começamos com o pé errado morava dentro de mim, mas eu ainda tinha que corrigir o comportamento da Dialuria de agora em diante. No final, tive que assumir uma posição firme. Enquanto eu falava, tanto a exaltada Totori quanto a perturbada Dialuria se viraram para olhar para mim. Dialuria. Você sabe que o que acabou de fazer foi errado, certo? Volte para o ninho agora. Você está proibida de sair a partir de hoje. Você está proibida de brincar, e não vou brincar com você até que reflita sobre isso. Cancelei todas as coisas que disse sobre sairmos juntos e sairmos depois de voltar dessa expedição. Lanches também estão proibidos, então tudo depende de você. Que? No início, Dialuria parecia envergonhada. Alguns momentos se passaram antes que lágrimas grossas começassem a cair de seu rosto. Que é? Qualquer um podia ver que ela parecia arrasada. Embora sua expressão triste parecesse irresistivelmente fofa, eu sabia que não deveria cair em seus encantos. Era importante ficar o mais calmo possível. Que? Parecia que Dialuria já começou a se arrepender de suas decisões. No entanto, isso não era suficiente. Como alguém responsável por seu comportamento, tive que educá-la adequadamente. Enquanto isso, os outros membros da expedição começaram a passar por nós depois de ver que Max estava bem. No entanto, a expressão da Jungayan se tornou séria. Ela parecia pensar que acabaria como Totori se fizesse algo errado e ficaria como eu achasse melhor. Nesse ponto, percebi que o que eu tinha feito por ela no santuário amaldiçoado estava desaparecendo lentamente. Eu sabia que precisava conversar com a Ayan mais uma vez, mas o problema era que eu simplesmente não tinha tempo para cuidar de todos. Claro, no caso da Jungayan, que se tornou a maga mais bem classificada com um poder mágico de 98, eu deveria ter cuidado, mas Dialuria era a principal prioridade por enquanto. De qualquer forma, não parece que ela vai explodir agora. Até Jungayan vai ficar quieta por enquanto, pois ela ainda teria que reservar algum tempo para organizar sua recém-descoberta força e habilidades. King. Presidente Lei. Eu acho que
Não se preocupe, Max. Esse tipo de comportamento precisa ser corrigido. Mas ela parece estar chorando tão tristemente. Crianças dessa idade são espertas. Pelo menos por alguns dias, ela tem que pensar sobre o que fez de errado. Ah, tudo bem. Kei. Agora, apenas os gritos de Tolto ecoavam em meus ouvidos. Eu tenho muito o que fazer, entretanto. Eu tive que demorar um pouco com isso, visto que era a sua educação que eu estava negligenciando. Eventualmente, no entanto, deixei um Tolto chorando para trás e entrei na casa da guilda. Eu pude finalmente ver os rostos dos novos recrutas depois de muito tempo. Yo Ayon, como se tivesse martelado o dia todo, me cumprimentou com um pouco de suor, e Lei Shang-Ryu curvou a cabeça e me cumprimentou com uma maneira estranha. Como esperado, Ansur evitou Jungaian tanto quanto possível, me cumprimentando com uma voz trêmula. Felizmente, parecia que elas não tinham problemas que precisassem ser resolvidos. Momentos depois, Kim Sung declarou oficialmente o fim da expedição, dando-nos tempo para descansar e relaxar. Claro, isso só era aplicável aos membros de combate. O pessoal da guilda, por outro lado, teria mais trabalho a fazer a partir de agora. Mesmo agora, a gerente Kim Yeong estava ocupada chamando todos os funcionários da guilda. Claro, eu estava na posição de supervisionar a equipe da guilda também, então também não conseguia relaxar. Sempre havia ocorrências novas toda vez que eu não conseguia encontrar. Apenas sentar e deixei os outros fazerem o trabalho. Os 8 lugares do Império também será anunciado em breve. Já havíamos atrasado isso o suficiente, então era certo nos concentrarmos nisso agora. Eu também tenho que parar no mercado negro de Castle Rock pelo menos uma vez. Eu tinha que ter certeza de que as coisas estavam funcionando corretamente. Antes de entrar no negócio, faça pesquisas de mercado na área de cidades conflitantes. Também tive que considerar se meus produtos podem entrar na República. Eu tenho que cuidar dos novatos também. Pesquisas de magia negra também estão sendo programadas. E não era só isso. Era absolutamente necessário que minha conexão com o lado do Papa não fosse cortada, então eu também tive que passar um tempo com o Cardeal Bazel e oferecer um chá para o resto dos nobres. Nesse tempo, considerando a necessidade de realizar pesquisas sobre o sistema de controle do museu, não havia espaço para eu me sentar confortavelmente e relaxar. Vou terminar isso um a um. Eu poderia deixar a maior parte para uma equipe talentosa, mas algumas coisas não poderiam ser feitas por eles. Com todas as coisas que tive que fazer, não ficaria surpreso se acabasse morrendo jovem. Minha cabeça doía como se estivesse no inferno. No entanto, Park Deokgu já havia começado a fazer barulho. Ei, Youngmin. Por que nós, homens, não molhamos nossos corpos em água quente para comemorar? Kimo disse que estava vindo, e Youngsi também. Oh, Shang-Ryu também virá. Max também virá. Há um banheiro privativo, então por quê? É diferente disso. O banheiro compartilhado é para esse tipo de coisa. Você acha que existe algum outro uso? É isso que fortalece o trabalho em equipe. Trabalho em equipe. HMM. Eu alcançarei todos vocês depois. Você tem que vir. Tudo bem, Deokegu. Eu não sabia por que ele estava tão inspirado, mas ele ficou todo animado para um banho em grupo. Até as membras femininas planejaram fazer o mesmo, com Wang Jeongyeon liderando o grupo. A Yancy, prepare-se rapidamente. Ah, eu estou. Bem. Ah, vamos lá. Até Jungaian estava sendo arrastado por ela. Ela olhou na minha direção como se pedisse ajuda, mas não havia como tirá-la disso. Quem parecia realmente precisar de ajuda era Ansora, que fazia o possível para evitar Ayan diariamente. Dividir um banho juntas seria definitivamente uma experiência infernal para ela. Devo entrar nisso também? Ainda assim, eu tinha minhas próprias responsabilidades para cuidar. Gerente Kim Yeong. Sim, vice-mestre da guilda. Eu estaria ferrado se ela não estivesse aqui. Você recebeu alguma carta enquanto eu estava fora? Oh, eu estava tentando te falar isso. Havia cerca de 5 cartas do Cardeal Bazel e 3 de cada uma da Bispa Jessica e da diretora da Inquisição Helena. A Duquesa Catherine também perguntou se ela poderia fazer parte da festa. Existem exatamente 144 cartas de Maliongai. Também há cartas de outras guildas, assim uma como carta que o remetente é desconhecido. 144 cartas de Maliongai.
Uma carta com um remetente não identificado. Sim. O remetente apenas disse para você manter sua promessa. Ah, era a vadia louca da República. Eu quase me esqueci dela. Há muitos. Sim. São muitos convites para eventos da Celia e convites oficiais do Dawan. Ah. Shaeha também pediu para você entrar em contato com ela assim que chegar a Lindell. Por favor, organize minha programação selecionando apenas aquelas que você acha que são realmente importantes. Claro, e um Sung também. Se possível, ajuste tudo. Sim. Tudo bem. Oh. E quantos anos têm seus filhos? Eles começaram a frequentar a escola. Claro, estou bastante satisfeita com o programa educacional dentro da guilda, mas achei que seria melhor ficar com outras pessoas juntas. Oh. Entendo. Isso é muito bom. O garotinho loiro que acabou de entrar pode ir lá também? Não, apenas diga a eles que ele é meu filho adotado e prepare para ele ir para a escola imediatamente. Tudo bem. É. Fale com os cisnes negros e cuide da publicidade dessa expedição. É importante ressaltar que obtivemos o título de Guardião do Continente, portanto, gostaria que você preenchesse essa parte. Sim, vice-mestre da guilda. Eu sempre digo isso, mas muito obrigado. Eu não sobreviveria sem você. Não, não, você fez mais do que suficiente por mim também. Se você precisar de alguma coisa, sinta-se à vontade para me dizer. Não. Estou bastante satisfeita, vice-mestre da guilda. Então, eu vou entrar. Sim. Por favor, divirta-se. Se Kim Myong um dia decidisse deixar o emprego, isso se tornaria uma grande catástrofe para mim. Eu sabia que precisava aumentar o salário dela mais uma vez para manter as coisas boas. Ainda não tinha começado o meu trabalho, mas já me sentia um pouco mais leve. Pode ser porque larguei todo o meu equipamento pesado e roupa, mas não posso dizer que não gostei da sensação. Depois de entrar no banheiro para cumprir minha promessa com Park Deokigu, tirei o resto dos meus equipamentos um a um. A equipe da guilda iria coletar mais tarde, de qualquer maneira. É a primeira vez que vou a banho público. Havia muitas maneiras prazerosas de passar o tempo na Azul, mas parecia que era a primeira vez que usava uma. No momento em que terminei de tirar a roupa e entrei no banheiro cheio de vapor, a voz do Park Deokigu me cumprimentou. Uau! Ok. Uau! O que? Como esperado de você, Ingnin. Embora eu não soubesse exatamente do que ele estava falando, me vi instintivamente enrolando minha toalha em volta da minha cintura, com minhas bochechas já vermelhas. Regressor Instruction capítulo 254. Mas por que tomar banho de repente? Eu sei que suas intenções são boas, mas parece um pouco repentino. Embora eu parecesse estar reclamando, não me sentia tão mal. Em vez disso, é uma sensação boa. Eu tinha me lavado com magia todo esse tempo, mas tomar um banho assim parecia bem melhor. Eu senti que seria capaz de relaxar mais. Quando eu ouvi sobre o projeto de remodelação no passado, havia definitivamente uma explicação sobre o que era o componente água, e parecia que esse era o efeito. Água mineral, ou algo assim. Eu não era o único que me sentia bem. Todo mundo estava sorrindo. Em particular, as expressões faciais do Kim Il-sung e Yang Kimo foram as mais relaxadas, quase caindo em um sono profundo. É surpreendente que Il-sung também esteja aqui. Na verdade, também era inesperado que nosso adorável retornador participasse do plano do Parque Deokigu. Ele parecia o tipo que evitaria tal lugar. No entanto, parecia que ele realmente não se importava. Esse bastardo. Acho que ele está confiante. Na verdade, eu não teria participado se o próprio Kim Il-sung não tivesse participado. Não combinava com a minha personalidade. Com isso, Park Deokigu falou. Estou dizendo que é sobre melhorar, promover a amizade. Não significa muito. Para melhorar, promover a amizade? Sim, amizade. Na verdade, não tenho passado muito tempo com vocês desde que os novos recrutas chegaram. Bem, estamos juntos e dormindo juntos desde o tutorial. Então, estamos mais próximos, mas os recém-chegados não têm nada disso. É por isso que Shang Ryu está aqui. Certo. Eu deveria ter prestado mais atenção a isso. Eu estava preocupado em negligenciar os novos recrutas e ir para a expedição imediatamente. Nosso porco está sendo legal. Honestamente, era a parte que estava faltando. Como Park Deokigu já havia sofrido uma vez,
ele provavelmente prestaria mais atenção a essa parte. Eu pensei que ele estava vivendo sem pensar. Certamente fiquei grato a ele por cuidar dessa parte. É por isso que planejei isso com Jeong-yeon. HMM. Quando é um evento em grupo, geralmente é um pouco difícil de perder. Se você forçosamente ficar pele a pele assim, você deve ficar mais próximo um do outro. Ponto. E já que estamos falando sobre isso, na verdade, não há problema do lado masculino, mas o lado feminino não parece muito próximo. A Yan e Yeon também fizeram expedições juntas, mas elas não são tão amigáveis. Quando eu as vejo, fico todo estranho. Definitivamente não há sensação de que elas estão próximos. Claro, Jung-se se sente assim também. E já que Xuejin é uma pessoa que só fala sobre princípios e princípios todos os dias, ela não é uma pessoa que construiu um muro de sociabilidade? E Ri, aquela garota, nunca responde corretamente. Na verdade, é um pouco embaraçoso dizer isso, mas Jeong-yeon pode muito bem ser a única amigável entre elas. Ah! Se eu fosse pensar sobre isso, certamente seria verdade. Nesse tempo, era constrangedor vê-lo cuidando da noiva, mas não consegui pensar em nada para contrariar essa linha. Entre as mulheres da Azul, Wang Jeong-yeon era mais próxima do normal. Ah! Falando nisso, Ansora, ela treme ao ver a Yan. A situação é melhor para nossa ferreira, mas é realmente difícil quando ouvi da Jeong-yeon. No caminho para casa na carruagem hoje, Ki-yeon e Sung não estavam conosco. Aconteceu alguma coisa? Eu ficaria feliz se algo acontecesse. Elas nem trocaram uma palavra. O que? Eu tive que ter cuidado com elas na carroça, enquanto viajava por aquela longa estrada. Iri e Ajin trocaram algumas palavras, e isso foi tudo. Não houve uma conversa normal. Era tudo relacionado ao trabalho. Isso definitivamente não é normal, não é? Kim? An Kim. Sim. Se eu pudesse fugir daquela situação, eu teria. Bem, não era uma atmosfera que pudesse ser ignorada e suportada. Sim. Não era. Teria sido melhor se elas pelo menos lutassem. Eu tentei liberar a atmosfera, mas era melhor se eu não tentasse pensando nisso agora. Ainda não consigo esquecer suas expressões. Eu estava meio que esperando que isso acontecesse, então não poderia dizer que estava surpreso. Claro, Park Deok-gu começou a falar com mais entusiasmo, pois achou que ia ser uma oportunidade para se soltar um pouco mais. Shang-ryu, fale algo também. Não sei muito sobre as outras pessoas ainda. Então, você pode me contar um pouco sobre a relação entre Aong e Sura? Não há relação próxima suficiente para definir. Pegando emprestado a expressão que Deok-gu usou anteriormente, acho que seria apropriado fazer isso à força. Ah! Olha isso. Olha como são as atuais membros femininos da Azul. Bem, na verdade, tudo o que posso fazer é apenas isso. Uma solução mais fundamental parece ser necessária agora. Neste ponto, Jung-nin e Jung-se têm que sair com poder. Não podemos fazer uma competição de unidade pelo menos uma vez? Claro, eu serei a favor. Alguém fala alguma coisa. Quando Park Deok-gu parou, uma voz diferente flutuou pelos banhos. Uau! A Yong-se é muito grande. Como pode ser tão grande? HMM. Eu podia ouvir a voz da Wang Jeong-yeon pela parede. Não tínhamos percebido porque estávamos concentrados muito em nossa conversa. Parece que a reforma da construção não foi feita corretamente. Isso. Embora eu tenha tentado ao máximo não ouvir, acabou sendo muito difícil. Eu não tenho certeza. Simplesmente aconteceu. De qualquer forma, é apenas um pedaço de gordura. Oh! Não é isso, Yeri. Olha que lindo. Na verdade, as pessoas diziam que não era bom ter grandes demais. Claramente disseram que não era bom. Não sei. Eu me pergunto se tem gente que não gosta. Alguns homens vão gostar, mas a maioria das pessoas provavelmente não. Sim, é verdade. Certamente há muitas pessoas com gostos diferentes. Foi Xuejin quem falou isso. Senti a necessidade de contrariar suas palavras, pois tinha certeza de que era uma estatística falsa. Se for do tamanho certo, falamos sobre a Yan ou Yeong. Não. No caso da Yan, está acima da média, não importa o que. Na verdade, o da Yeong também. Acho que o da Sura é do tamanho certo. A propósito, o corpo da Yan é surpreendentemente bonito. Não achei que você tivesse tal corpo.
E é constrangedor se você continuar olhando. Oh, me desculpe. Minha imaginação estava bem rápida. Naturalmente, comecei a sair do banho, com medo de que uma descrição mais detalhada pudesse ser dita em voz alta. Os outros homens seguiram logo atrás de mim, assustados. Isso porque as meninas ficaram ainda mais preocupadas. Você pode ir na frente, mas tenha cuidado. Eu fico com cócegas. Sim. Tudo bem, Aong. E então eu também. Assim. Então a Yancy também. Por favor, espere. Não estou muito interessada, mas parece interessante. Então, por favor. Espere um minuto. Ei. Embora eu não soubesse exatamente o que estava acontecendo, meu corpo começou a responder. Todas as membros parecem estar prestando atenção ao tamanho avassalador da Yeoyong. Eu sabia que precisava escapar o mais rápido possível. Acho que estávamos enganados. Elas parecem próximas, certo? A voz do An Kim ecoou por todo o pequeno corredor. Mesmo Park Deok-gu não podia discutir. No entanto, eu tinha que admitir que o banho foi bom. Nesse tempo, ver Max choramingando sozinho e secando o cabelo parecia que o seu peito estava doendo, então limpei sua cabeça com uma toalha. Obrigado. Você não precisa ser grato. Você gostaria de beber alguma coisa? Não, você pode ao menos beber? Sim. Basicamente, não importa se eu não consumir nutrientes, mas afinal, como estou fora do museu, quero aproveitar tudo o que você tem a oferecer. Agora, então beba um pouco de leite aqui. Obrigado. TSK. Seu peito está um pouco melhor? Sim. Sim. Está latejando um pouco, mas está tudo bem agora. Totori será sua irmã, Max. Ah. Foi divertido vê-lo tão preocupado. Você estará ocupado a partir de amanhã. Sim. Você vai para a escola. Sua pesquisa precisa ser feita rapidamente. Você me entende? Ah. Sim. Tudo bem, Presidente Lei. Pensando bem, eu nem tinha decidido sobre seu quarto ainda. Com isso em mente, pedi licença a Kim Sung. Quando trouxe Max, no entanto, inesperadamente encontrei Dialogia esperando do lado de fora. Por que esta mulher está aqui? Havia apenas uma razão para ela estar aqui agora. Ela deve ter causado problemas novamente. Antes mesmo de eu dizer olá primeiro, ela falou, parecendo muito envergonhada. No entanto, o que ela disse foi totalmente diferente do que eu esperava. O que aconteceu? Totori de novo? Oh. Não gosto disso. Não é isso, mas... Sim. Eu estava me perguntando se você poderia perdoar Dialuria. O que? Nossa Dialuria parece tão lamentável. Acho que ela já recebeu punição suficiente. Eu imploro seu perdão. Eu acho que ela está ansiosa para vocês dois saírem juntos. Parece que ela já refletiu muito. Então. Menos de 3 horas se passaram desde o caso do martelo corporal. Eu sabia que a disposição simples da dialogia era a razão pela qual Dialuria havia crescido de maneira tão negativa, mas... eu acho. Seria melhor perdoá-la. Regressor Instruction capítulo 255. Você não quis dizer isso, certo? Ela já refletiu muito sobre isso, na verdade. Duvido que seja esse o caso. Ela só está chateada porque o cronograma não saiu do jeito que ela queria. Já podia adivinhar o que tinha acontecido. No início, Dialogia concordou com a punição de Totori ao ver como ela se comportava. No entanto, voltar para o ninho e ver a filha derramar lágrimas a amoleceu. Só isso me fez perceber o quão ruim era seu modo de criar. Ela deve ter confortado Dialogia com promessas de falar comigo e que o livraria de seu castigo. Resumindo, ela basicamente a ensinou a chorar para conseguir o que ela queria. E realmente funciona. Dialogia era o tipo de mãe que faria qualquer coisa para deixar sua filha feliz. Não admira que Dialogia pensasse que sua mãe era obediente com ela. Na verdade, eu só disse a ela que as saídas seriam proibidas. Ah, sério? Sim. Mas olhando para você, acho que não há problema em prolongar um pouco a punição. Eu não entendo o que você quer dizer. Você tem que ensiná-la que ela não pode conseguir tudo o que deseja. Sei muito bem que não estou em posição para falar isso, mas nossa Totori sempre viveu fazendo o que queria fazer até agora. Ela deve saber que às vezes há coisas que ela não conseguirá e não deve chorar por causa disso. Sei, claro, eu concordo com. Então você concorda.
Então onde está o problema? Acho que Jaluria estava realmente ansiosa para vocês dois saíssem juntos. Não foi essa a promessa que vocês fizeram antes de partir para a expedição? Eu conheço Jaluria melhor. Ela já refletiu muito sobre isso. Se você for lá e conversar com ela, você é muito mole com ela. Acho que você está ciente de que Jaluria gosta muito do pai. Absolutamente. Eu até pensei que seria perigoso, olhando para a característica dela. Ao ver minha expressão de culpa, Jaluria decidiu aproveitar a oportunidade. Posso dizer com toda certeza. É porque você não parou no ninho e não deu amor quando ela era bem pequena. Mesmo assim, deixar uma criança sedenta por amor do pai como está. Claro, a culpa é de Jaluria hoje. Mas acho que você deveria reservar um tempo para que sua filha pudesse respirar. Essa é realmente a razão? Parece que você está dizendo isso simplesmente porque não gosta de ver Tolto rir chorando. O que você disse? Vendo suas bochechas avermelhadas, eu sabia que tinha acertado em cheio. No entanto, Dialogia não disse nada de errado. Era inegável que eu havia deixado a maior parte da criação de sua filha para ela. Eu passava apenas uma vez por semana com Toturi, e até isso foi interrompido quando eu tive que ir para o centro de treinamento por um mês. Se eu fosse pensar sobre isso, não tinha o direito de falar sobre educação adequada. Mesmo assim, este é definitivamente um problema. A característica única da dialogia era uma árvore que dá generosamente. Isso foi provado na maneira como ela sufocou Toturi com seu amor. Ver isso por mim mesmo me lembrou de uma escrava trabalhando duro para agradar seu mestre. Para começar, dialogia nem tinha vida própria. Tudo sobre ela girava em torno de Toturi. Embora eu elogiasse sua dedicação, esse era exatamente o problema do porquê Toturi agir assim. Teria que ensiná-la a respeitar mais ela, mas o problema era que eu não sabia como fazer isso. É difícil criar um filho. Honestamente, eu nem sabia por onde começar. Eu não tive um filho na Terra, nem nunca estive em um lugar como a educação infantil para aprender essas coisas. O único conhecimento que eu tinha era o que via em programas como Super Nanny, e nem gostava. Talvez tenha sido o mesmo com Dialogia. NT Super Nanny foi um programa de televisão criado pela televisão inglesa e adaptado em outros países como Estados Unidos e Brasil. Passava no SBT SKSK. Isso significava que eu precisava de um especialista que pudesse me dar alguns conselhos realistas. Tenho muito trabalho a fazer, mas se eu fosse pensar sobre a Toturi crescida mais tarde, não poderia haver nada mais importante do que moldá-la agora. Eventualmente, eu falei. Por enquanto, volte hoje. Estarei lá amanhã de manhã. E então? Não. Não pretendo retirar a punição, mas acho que precisamos de um diagnóstico preciso da nossa família. O que? Você só precisa saber disso por enquanto. Fui escrever uma carta rapidamente, deixando Max imaginando para trás também. Traço. Na manhã seguinte, enfrentei uma dialogia descontente. Você vai consultar um especialista. Não entendo. Por que precisamos da ajuda de outras pessoas para criar nosso filho? Nossa dialogia é um dragão, não humano. Bem, não tenho certeza se vai funcionar ou não, mas não vai ficar pior do que agora. Seja o que for, o conselho de pessoas com experiência é útil. Isso. É, mas... Oh. Toturi estava bem ontem. Sim. Ontem ela adormeceu quando soube que seu pai estava chegando. Ela parecia estava muito ansiosa hoje de manhã. De qualquer forma, esse especialista criou muitos filhos. Não. Basta pensar nisso como ter uma educação profissional. Ele não se limita apenas à educação infantil, é também uma pessoa que abrange muitos campos. Antes de vir para cá, ele trabalhava como psicoterapeuta familiar. Quando ele veio para cá, me disseram que fazia batidas usando o título de analista de comportamentos de monstros. Um dragão não é um monstro. Eu sei disso, é claro, mas ainda precisamos tentar. Como esperado, Dialogia não pareceu gostar da ideia de obter a ajuda de um especialista. Não era incomum que ela respondesse dessa forma, uma vez que a psicoterapia não estava devidamente estabelecida neste continente até o momento. Além disso, elas eram uma espécie diferente dos humanos. Na verdade, eu também não tinha grandes expectativas. Criar humanos e criar dragões parecia ser diferente, eu presumi que a inteligência dos dragões excedia a dos humanos. Embora Toturi pareça agir de acordo com seus instintos.
Eu não tinha muito tempo suficiente, então procurei a ajuda da Leiji para me ajudar a encontrar alguém. Ela me garantiu que isso ajudaria, mas eu honestamente ainda duvidava disso. Se continuasse reprimindo minhas emoções, demoraria mais para resolver o problema. Era pelo menos mais realista receber conselhos de pessoas que aprenderam e sabiam um pouco mais do que eu nisso. Não muito longe do ninho, me sentei com dialogia e esperei. Eventualmente, alguém apareceu. Avaliando o homem, vi que ele tinha uma expressão de confiança no rosto. Eu sou Kang In-wook. HMM. Leiji e me contatou. Oh, sim. Prazer em conhecê-lo. Sou Lee Ki-yong. Eu sou de elogia. Estou realmente honrado em conhecer pessoas com alto perfil. Eu não sabia que estaria presente com vocês aqui. Eles dizem que não sabemos o que pode acontecer em nossas vidas, e é incrível. Este grande e magnífico ninho sempre me surpreendi. Eu não sabia que algum dia entraria aqui. Isso tudo foi muito dinheiro gasto também. Alguém como eu nem consegue imaginar. De qualquer forma, não sei se posso ajudar, mas farei o meu melhor. Por favor, doutor. Você não tem que me chamar assim. Apenas me chame de In-wook, vice-mestre da Guilda Azul. Tudo bem. Então acho que você também pode me chamar de Ki-yong-se. É um pouco demais para mim, então vou chamá-la de Lee Ki-yong-min. Ele deu uma impressão melhor do que eu pensava. Quando ele apareceu pela primeira vez, não achei que ele fosse muito confiável, mas parecia que ele não era uma pessoa ruim depois de conhecê-lo pessoalmente. Eu acho que ele vai ser útil. Como se Dialogia se sentisse da mesma forma, ela se soltou um pouco. Quando subimos juntos para o ninho, ele olhou em volta como se estivesse maravilhado, mas também pude ver firmeza em sua expressão, o que significa que ele estava ciente em que estava trabalhando. Então, o que você vai fazer primeiro, Yun-wook-se? Em primeiro lugar, você não precisa se preocupar comigo. Acho que você pode ficar com sua filha como normalmente faz. Acho que seria melhor ver que tipo de problema existe primeiro. Ele é verdadeiro. Eu senti que ele já estava ansioso para começar. Embora isso me incomodasse, eu não conseguia pensar nisso só porque Totori já tinha vindo correndo em minha direção. Que. Embora Dialogia tenha corrido para encontrá-la primeiro, Totori mais uma vez ignorou sua mãe, balançando o rabo suavemente enquanto esperava para ser abraçada. Percebi que ela nunca havia realmente refletido sobre o que fez no dia anterior. Dialogia. Percebendo o quão sério eu parecia, Dialogia enrijeceu e começou a choramingar mais uma vez. Ela definitivamente tem muitos problemas. Agora, eu queria repreendê-la novamente, mas por enquanto, visto que In-wook estava nos observando, eu tinha que mostrar minha aparência usual tanto quanto possível. Nesse momento, Dialogia repreendia abertamente a filha, parecendo perplexa ao perceber que Dialogia nunca se arrependeu de suas ações. Mesmo assim, vendo como sua filha estava feliz, ela decidiu deixar passar. Comemos juntos, conversamos um pouco, brincamos e o tempo foi passando. Só depois que Totori adormeceu, Kang In-wook se aproximou, parecendo muito sério. Eu estava curioso para saber como ele iria começar, e ele escolheria seguir o caminho difícil. Eu já sabia disso, mas a própria Dialogia parecia muito chocada. A criança está se comportando como se não tivesse mãe. Parece até que ela está ignorando completamente. Isso. Ela não tem olhos para ninguém além do pai. Qualquer um pode ver isso. O importante foi o que causou isso. Existe algum motivo? Há uma razão para todo o comportamento de crianças que ainda não estão mentalmente maduras. Na verdade, existem muitos pequenos problemas, mas no meu julgamento pessoal, o maior problema parece ser que os pais não parecem tão próximos um do outro. O que? Não é só que você não parece próxima. Parece que os pais não estão interessados um no outro. É tão óbvio que até uma criança como sua filha pode ver isso. Você sabia que vocês dois se falaram menos de 30 segundos em um intervalo de tempo de algumas horas? Eu não tinha percebido esse fato. Lamento dizer isso, mas a causa raiz dos problemas de sua filha parece ser a relação dos pais. Não consigo pensar nisso como vocês sendo uma família normal. O rosto de Dialogia empalideceu devido a essa conclusão brutal. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos.